Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, da nossa websérie. E hoje eu vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Quais ferramentas utilizamos, a importância do gerenciamento de risco. Vou mostrar planilhas mesmo que a gente usa aqui no nosso dia a dia, nas nossas operações, na nossa comunidade, no fundo que operamos. E vamos até disponibilizar elas para vocês, tá? No final do vídeo eu vou explicar como vocês podem receber essas planilhas, tá? Então, vamos ao que interessa. Como vocês já sabem, já viram nos outros vídeos da nossa série, a nossa metodologia aqui se baseia em 4 pilares para operar mercado financeiro, que são eles: fundamento, o sentimento do mercado, a técnica e o gerenciamento de risco. Fundamento explica o passado e o futuro do mercado, né, dos preços, da economia. O sentimento do mercado mostra para a gente o que está sendo precificado naquele momento, porque a gente usa muitas correlações e observa certas categorias de ativo que devem reagir assim ao assado, dependendo do que está acontecendo. A técnica, que é o curto prazo, assim como o sentimento do mercado é o curto prazo do mercado, dos preços, a técnica é o nosso curto prazo na tela, é a hora que a gente está executando. E o gerenciamento de risco, ele é o longo prazo da pessoa física no mercado. A gente só chegou até aqui porque não quebrou e só vai continuar aqui se não quebrar. Em cada pilar desse tem vários tópicos, né? Fundamento, circulação macroeconômica, como funciona uma bolsa de valores, o que é um ativo financeiro, enfim, definições. Sentimento de mercado, tem ali risco on risk-off, inflacionário, deflacionário, de guerra, de risco país, enfim. Técnica, you name it. Então, análise técnica clássica, Ishimoku Clouds, tape reading, aí tem uma infinidade também. O ICOF, que é o que a gente usa bastante, médias longas, e gerenciamento de risco também existem várias ferramentas que a gente pode aplicar. O objetivo do pilar gerenciamento de risco é você fazer uma gestão do seu capital de forma que você não quebre. O objetivo final do gerenciamento de risco, seja ele no mercado de crédito, seja ele no trading, seja ele na gestão de grandes fundos, etc., é fazer com que você não quebre. Tá? Então, o gerenciamento de risco é importante para isso. E vamos ver algumas ferramentas que a gente usa no trade, no nosso dia a dia. A ferramenta que a gente vai disponibilizar para vocês, no final do vídeo eu vou explicar como. Tá? Uma planilha que a gente usa sempre aqui, que para mim é o grande gatilho de startup, que o pessoal chama aí de problemas emocionais no trading e tudo mais, o tamanho do lote e a alavancagem. Tá? O que é a alavancagem? Então, eu vou abrir essa planilha aqui para vocês terem uma noção do que é alavancagem. Tá? Vamos lá, vamos supor aqui o contrato de WDO, dólar futuro, mini dólar futuro, né? Dólar futuro mini B3. Tá? Um contrato de Forex, um contrato de câmbio no que a gente opera, né? Claro, tem as NDFs que podem ser diferentes, enfim. Um contrato cheio vale 100 mil a moeda base, que é a primeira cotada. Um mini vale 10 mil a moeda base. Tá? Então, 100 lote na B3 de dólar futuro vale 10 mil dólares, assim como 0,10 lotes no Forex valem 10 mil dólares se for um par com SD na frente. Tá? Então, vale 10 mil dólares. Tá? 10 mil dólares. Em reais, né, tá por volta de 5,7 hoje, né, cotação, vezes 5,7. Vale 57 mil reais. Deixa eu colocar aqui as unidades. Tá? Então, se você está operando um mini contrato de dólar futuro na B3, você está movimentando 57 mil reais. Tá? Se o dólar futuro ele sai, por exemplo, de 5.800 para 5.700, você perdeu 1,72%, tá? do seu valor em real. Então, se você está com 57 mil reais, você perdeu, na verdade, né? Se cair 100 pontos, né? Você perdeu ali, arredondando, né? Conta para cá, conta para lá, você vai ter perdido ali R$ 1.000, né? Arredondando. Se ele sair de 5.800 para 5.700, tá? É isso. Mas, olha só, se ele cair essa quantidade de pontos e você tá com R$ 1.000 na conta, beleza? Porque se a gente fizer a conta inversa, né? Ó, isso aqui dividido por isso aqui. Tá, vai dar
vai ter perdido ali do seu capital exatamente 1,72. Mas se você tiver com R$ 1.000 na conta, vai até zerar. Se você tiver com R$ 2.000 na conta, você vai ter perdido proporcionalmente 49,14% do seu capital. A 50% arredondando aqui, tá? Por quê? Porque você está alavancado, beleza? Então, quantas vezes você está alavancado? Ó, só que com um mini, alavancagem 1 para 1, sem alavancagem. Um mini, você está operando R$ 57.000, tá? Quantas vezes você está alavancado? Você está alavancado 28 vezes e meia. Se a cada R$ 2.000 você está com um mini contrato de dólar futuro, você está alavancado 28 vezes e meia. É muita coisa. Tá? Então, quanto mais alavancado você está, mais você aumenta o seu risco de ruína, o seu risco de quebra. Porque para você recuperar uma perda de 50%, agora você tem que ter uma rentabilidade de 100%. Então, uma primeira ideia, uma primeira dica de gerenciamento de risco que eu dou para vocês é exatamente se alavancar menos. Ah, mas se eu não alavancar, eu não vou conseguir fazer um financeiro bacana. É uma faca de dois legumes, como dizem por aí. Quanto mais alavancado você pode fazer mais dinheiro, proporcionalmente ao seu capital, mas você também aumenta o seu risco de ruína, aumenta o risco de você perder o seu dinheiro inteiro, tá bom? Então essa é uma primeira ideia e uma primeira percepção que a gente tem que ter sobre a alavancagem. Quem está operando o próprio capital, né, e já tem bons resultados, cara, tenta se alavancar no máximo 20 vezes. No máximo 20 vezes. Tem corretora que só deixa você se alavancar 5 vezes operando ações no Brasil. As corretoras gringas de ações, por exemplo, de CFD, elas deixam você se alavancar 20 vezes no mercado de ações. O que dá para fazer uma grana, né? Só que mesmo assim você está bem alavancado. Tenta se alavancar no máximo 20 vezes para diminuir o seu risco de ruína. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, vai correr atrás de dinheiro. Vai oferecer teu serviço como gestor, como trader. Vai para uma mesa proprietária. Recolhe dinheiro aí de amigo, de família. Olha só, hein? Mas com responsabilidade. Beleza? Se você fizer isso sem uma licença adequada, né, sem ser CGA, por exemplo, né, e der ruim, né, a pessoa pode ir atrás de você e pode dar ruim para você, tá? Então faça isso com muita responsabilidade, tá bom? Se for operando capital próprio, não tenta alavancar muitas vezes, não, porque o seu risco de ruína aumenta muito, não? Ó, para você, ó, qual capital para estar 20 vezes alavancado no WDO? Ó, é 57 mil, imaginando que o dólar futuro aqui fechou a 5,7, tá? 5,70. Dividido por 20. Cara, 2.850, R$ 2.850 para cada mini contrato, você está alavancado 20 vezes, tá? O dólar futuro, né, ou quem opera dólar futuro, teria que cair 285 pontos para você zerar a tua conta, né? Que seria o equivalente a, vamos lá aqui, 285 dividido por 5,70, né? 5.700. Seria o equivalente ao dólar futuro cair 5%. Beleza? Você entra numa operação de câmbio, o câmbio se mexe 5% antes de você fazer alguma coisa, né? Pô, isso é bastante. 5% no mercado de câmbio é o que o SDK caiu desde a máxima do ano até agora, né? Que é uma operação que a gente está, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, começo de junho de 2025. Tá? Então, essa é um primeiro conceito, tá? E tudo bem, como é que eu calculo para os outros ativos? Cara, para os outros ativos, a gente tem que ir nas especificações desse ativo e ver quanto que ele vale. Tá? Então, por exemplo, aqui o índice futuro. O índice futuro da B3, quanto que ele vale? Ele vale a cotação dele, o contrato futuro de Bovespa multiplicado pelo valor em reais em cada ponto. Cada ponto vale 20 centavos. Tá? Se o contrato futuro de mini índice ele está na casa agora dos 137 mil, né? Vou colocar aqui, ó, o Winfoot. Ele está valendo 137 mil, a cotação dele, mais ou menos, né? Vezes 20 centavos, cada contrato vale 27 mil reais. Tá? Então, se você está com R$ 1.000 operando um mini contrato de índice futuro, você está alavancado em 27 vezes, né? Dividido por 1.000. 27,40 vezes.
Ou seja, se o índice andar 5% para cima, a seu favor, né? Vamos supor que está comprado. Você dobra o seu capital. Se ele cair 5%, você perde tudo, tá? Tá, mas o que que isso é importante para o nosso dia a dia e como que a gente faz essa equivalência entre os ativos, tá? Essa equivalência entre os ativos, dado o quanto que eu quero ganhar, o quanto eu quero perder. Quanto eu quero perder, não, né? Ninguém quer perder, o quanto eu aceito perder. Aí eu já entro numa outra ferramenta que a gente usa aqui, que é justamente esse estudo que a gente faz sobre a amplitude dos ativos. Por que que a gente trabalha com a amplitude dos ativos? Como a gente está operando swing trade, ali no curto prazo, alguns dias, day trade, o quanto que o ativo tem o costume de performar entre máxima e mínima é o nosso campo de batalha, são as nossas linhas de jogo. Tá? Ah, mas eu não sei quanto que o ativo vai andar entre máxima e mínima no mesmo dia. Beleza, ninguém sabe. Ninguém sabe o lado direito do gráfico. A gente só sabe que ele anda para o lado direito, né? Mas a gente consegue colher dados históricos e medir essa amplitude. Tá? Ainda mais depois aqui quando eu estou gravando esse vídeo, depois do Liberation Day, a volatilidade do mercado aumentou muito, né? A amplitude do mercado aumentou muito. Tá, mas por que que a gente usa amplitude e não usa volatilidade? Muita gente usa o conceito de volatilidade, que é o desvio padrão do espalhamento do preço. Tá? Tem uma alteraçãozinha ali e tal, né, para adaptar para o mercado financeiro, mas é basicamente isso. A ideia é medir o espalhamento dos preços. Tá? Só que as medidas de volatilidade, elas olham o fechamento de cada período, fechamento anterior com fechamento. Tá? A amplitude, a gente olha a mínima e a máxima do dia. Como a gente está operando muitas vezes no intraday ou no swing trade, colocando pontos, rompimentos de máxima e mínima, que faz parte do nosso jogo, a gente prefere usar como medida de espalhamento dos preços a amplitude. Até tem um setup de quando um ativo ele ultrapassa a mediana ou a média, a gente usa a mediana aqui, tá? Mas são números muito próximos, tá? A gente vai ver aqui que no gráfico vários ativos, a distribuição das amplitudes parece a curva de sino, né? Aquela curva gaussiana normal, onde a média é muito próxima da mediana. Né? A gente usa a mediana. Tá? E tem um setup, né? Quando o mercado andou pra caramba, vai corrigir? Pô, vamos pegar essa correção até a mediana da amplitude, se não tem nenhum driver específico e tal. Né? Então a gente faz dessa maneira, né? Aqui, ó, aqui é o caso do Dow Jones, tá? A gente mediu isso aqui no dia 20 de maio. A gente pega o último ano, basicamente. A gente pegou a distância entre máxima e mínima de cada dia aqui, beleza? E viu que deu a mediana 411 pontos, tá? Baseado na corretora que a gente opera aqui, porque tem corretora que vai dar vírgula alguma coisa, tá? Então, entre mínima e máxima, o Dow Jones ele performou no último ano 1%. Na mediana. Teve dia de mais, dia de média, tá? Ó, a partir do Liberation Day, que foi quando o Trump tarifou todo mundo, aumentou em 66% essa amplitude. Né? O que que a gente faz? Vamos chegar lá. Tá, então, deixa eu mostrar para vocês aqui, né, o histograma das amplitudes. Né? Eu falei que parece uma gaussiana, mas tem uma cauda aqui, né? Tem dias que se move muito. Mas está muito concentrado aqui na primeira parte, né? Primeira parte. Tá? O Nasdaq, que é muito concentrado aqui, claro, a cauda é longa, né? Mas muito concentrado aqui, a gente consegue enxergar uma curva de sino aqui. Né? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa equivalência de lotes? Que tal? Eu tenho a mediana, mas o que eu faço com essa informação? Eu quero agora, com isso daí, tentar chegar num número de stop aceitável para o dia, alvo aceitável para o dia, baseado na amplitude, e o tamanho do lote, dado o quanto eu posso perder, o quanto eu aceito perder. E quanto que eu aceito perder no máximo numa operação? Isso é uma coisa nossa, você pode mudar esse parâmetro aí. Tá? Eu aceito perder no máximo 1/3 da amplitude diária em cada operação, em cada entrada que eu faço. Dependendo de como eu fizer a minha entrada, esse stop vai ser menor do que isso. Eu entrei bem ali no ponto exato. Meu stop vai ser menor do que isso. Tá? Mas no máximo isso. Tá? Para eu buscar no intraday, pô, metade da amplitude diária, 2/3. Para eu buscar no swing trade, pelo menos uma amplitude diária ou duas. Tá bom? Mas a nossa base aqui é o quanto eu aceito perder.
Tá, então eu fiz um exemplo aqui, um exemplo hipotético, tá? Que você vai adaptar para a tua realidade ali, quanto você aceita perder, para a quantidade de ativos que você opera. E essa metodologia aqui que eu estou fazendo para o Dow Jones, eu fiz para diversos ativos, que são os que a gente mais opera. Nasdaq, ouro, euro, USD, petróleo, índio, que é o índice brasileiro, o dolinho, que é o dólar futuro, que a gente chama, e no final a gente fez uma equivalência de lotes aqui, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber o tamanho do contrato. Quanto que vale um contrato de tal ativo? Então, como a gente está na XNAS, né, nossa corretora parceira, inclusive faz parte de você receber essas contas todas, essas planilhas aqui, você abriu a conta lá na corretora parceira, chama o nosso comercial, que os dados estão aqui na descrição do vídeo, e ele vai te passar as instruções para receber essas planilhas, tá? Se você quiser. Então eu vim aqui no S30, tá? Observação de mercado aqui do MetaTrader. Então aqui está a observação de mercado, que é a lista dos ativos que você consegue operar ali na hora, no momento e tal. Então, botão direito no ativo, especificação. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Tamanho do contrato, 1 vezes a cotação do ativo. Como a gente fez aqui no exemplo do dólar futuro, para explicar o conceito de alavancagem, que era vezes, né, que eu coloquei 5,70 no caso, e o índice futuro, que é a cotação vezes 0,20, que está na especificação no site da Bolsa, nas corretoras CFD a gente faz assim, tá? Um contrato vale 42 mil dólares, e quando a gente fez essa planilha, o Dow Jones estava na cotação 42 mil alguma coisa, tá? Então, se o tamanho do stop é 1/3 da amplitude diária, então isso é o que eu aceito em pontos ou em porcentagem de stop por entrada, ou por operação. Se um contrato cheio vale isso, né, que é 1 vezes a cotação, qual o tamanho do contrato para eu perder no máximo 100 dólares por operação? Aí que eu fiz uma regra de 3 básica, tá? Se um contrato eu perco em 0,33%, eu perco 0,33%, eu perco 141 dólares e 50. Tá? Então aqui é uma regra de 3, beleza? Para eu chegar aqui, né, que aqui eu fiz a conta, né, do J13, que é esse carinha aqui, né, 100 dólares vezes um contrato dividido pelo J12. Regra do 3 simples, né? Então, para eu perder 100 dólares por entrada, no máximo 100 dólares por entrada, eu teria que entrar com 0,71 lotes na XNET, nossa corretora parceira. Tá? Repare que aqui é onde eu não falei da alavancagem que a gente está. Aqui, ó, para eu estar alavancado uma vez, eu teria que ter 0,71 vezes tudo aqui. Eu teria que ter 30 mil dólares na corretora. Tá? Mas tudo bem, muita gente não tem isso. Tá? Para eu perder 100 dólares, eu teria que estar alavancado 20 vezes. Para eu perder 100 dólares, estando alavancado 20 vezes, é isso dividido por 20. Teria que ter 1.500 dólares a cada 0,71. Beleza? Ah, mas eu tenho 1.000 dólares. Tá, então quantas vezes você vai estar alavancado 30 vezes, né? Está alavancado 30 vezes. Beleza? Ah, 500 dólares. Você vai estar alavancado 60 vezes. O problema da alavancagem é esse. Você aumenta o seu risco de ruína. Tá? Aumenta o seu risco de ruína. Ah, mas eu quero operar com mil dólares, né, na corretora. Tá? Quero operar com 1.000 dólares na corretora. Tá? Eu tenho que então diminuir o tamanho do lote para eu estar alavancado 20 vezes, né? Que é isso daqui, vezes, né, vezes 20 tem que ser meu tamanho do contrato. Né? Então vamos fazer outra regra de 3 aqui, certo? Ficou 0,71 alavancado 20 vezes, eu teria que ter 1.500 dólares, tá? Para eu, com 500 dólares, qual tem que ser o tamanho do meu lote? Né? Para eu estar alavancado 20 vezes. É esse vezes esse, dividido por ele. Seu tamanho do lote tem que ser 0,24. Tá? Só que com 0,24, a sua perda não vai ser mais 100 dólares. Né? Com 0,24, a sua perda vai ser, que é 0,24 lote, né? Se um lote vale 42 mil, 0,24 vale quanto? Vale isso daqui. Vezes 0,33, que é a perda máxima.
sua perda vai ser $33 por operação. 33 e 33 por operação. Para você estar com $500 alavancado em 20 vezes. Então tá, se você se perdeu nas contas aí, volta o vídeo e acompanha o raciocínio, tá? Mas a mensagem que eu quero passar aqui, claro, 100 aqui é um número arredondado e tal, né? É a equivalência de lote, tá? Baseado na amplitude, tá? Vocês estão vendo aqui também, ó, que nesse gráfico aqui, que é o gráfico da amplitude histórica, tá? Desde 1º de maio de 24 até 20 de maio de 25. Estão vendo que ela se mantém numa faixa, tem dias de pico e tal, né? E esse daqui foi o Liberation Day, foi quando a amplitude, a volatilidade dos mercados aumentou muito, tá? E aí a gente fez essa conta para os ativos que a gente mais opera. Ó, no Nasdaq, né, deu 0,99 para perder $100. No ouro, deu 0,08. Né? E repare que o ouro, ele aumentou a amplitude dele de 1,19 para 2,20, mas já era 1,19, já era muito alta já no último ano. Né? Tanto que esse gráfico aqui da amplitude histórica de um ano, ele está muito mais igual, né? Ele tem menos espalhamento, né? Tanto que o desvio padrão é 0,84. O desvio padrão é uma medida de espalhamento dos dados da amostra também. Tem lá a média mediana, né? E aí se for uma curva totalmente normal, você põe um desvio padrão para cada lado, dois desvios padrão para cada lado. Aí você tem a maioria da amostra ali. Deixa eu até pegar aqui para vocês o gráfico. Essa curva aqui que eu estou falando. Você tem aqui no meio a média, a mediana. Um desvio padrão para o lado ou para o outro, você tem 78,26% dos dados. Dois desvios padrão para um lado ou para o outro, você tem 95% dos dados. Três desvios padrão para um lado ou para o outro, mais ou menos da mediana, né, da média, 99,74% dos dados. Tá? Então, vocês viram que o desvio padrão do ouro ele deu um pouco menor, né? Do que o Dow Jones, por exemplo, né? E do que o Nasdaq. E a gente consegue visualizar isso justamente nesse gráfico aqui histórico. Tá? Visivelmente, o Dow Jones ele tem um comportamento e no Liberation Day tem um comportamento de amplitude menor. A partir do Liberation Day, o negócio esgarçou. O Dow Jones também, o ouro já é menos. Tá vendo? O ouro, ele no último ano, ele andou muito de qualquer maneira. Né? Claro, teve eleições americanas, teve bancos centrais comprando ouro e tudo mais. Né? Inclusive, um dos principais trades de 2024 foi quando saiu ali o balanço das reservas do Banco Central Chinês e o ouro tinha parado de subir, inclusive diminuindo. Então, 2024 foi o ano que o ouro teve uma amplitude considerável. Né? Tanto que depois do Liberation Day aumentou, sim, né? Mas já era alta, já era 1,19. Né? O Dow Jones, por exemplo, né? Passou de 1 para 1,66. Né? Eu dizia o padrão de 1,07. Então a gente fez isso aqui, ó. Para o ouro deu 0,08. Tá? Pro Euro USD, né? Tá vendo? O câmbio é um pouco mais uniforme também que os índices, né? Ou seja, os índices a gente consegue operar porrada, né? O Euro USD deu 0,50, né? Para perder um terço da amplitude diária. 0,50 lote, né? O petróleo, 0,23. E o petróleo, ó, repara aqui também. O petróleo, ele ficou mais uniforme que os índices também, né? Dá para reparar isso no gráfico, tá? E a distribuição do petróleo aqui, a cauda é longa, mas lembra também uma curva normal aqui, essa primeira parte, né? Temos aqui o dólar futuro, né? O dolinho, o índice futuro, né? O índio, o dolinho. E chegamos nas equivalências. Ou seja, para operar, para perder no máximo $100, e que isso equivale a um terço da amplitude diária, dá 0,71 lotes de F30, que é o Dow Jones, 0,99 lotes de Nasdaq, 0,08, né, 8 micros de ouro, 0,50 Euro USD, 0,23 petróleo da XNES, 5 índios, beleza? 5 mini índios e 2,76 dólar por turno. Na B3 não dá para operar quebrado, né? É só 1, 2, 3, 4, não pertence aos naturais, né? Mas você pode operar o dólar futuro quebrado assim nas corretoras de CFD. Eu vou até pedir para o pessoal deixar aqui na descrição do vídeo
o link da CotaXC, que é uma corretora que a gente tem parceria aí, que você pode operar com os lotes quebrados, tá? Beleza, senhores? Então esse é um novo conceito que eu queria trazer para vocês, que é fazer a equivalência do tamanho dos lotes, tá? Então a gente falou de alavancagem, equivalência do tamanho do lote comparado com a perda, tá? E o último conceito que eu quero trazer aqui para vocês é um conceito que eu acho que a maioria, não sei se a maioria, mas alguns de vocês já devem ter visto por aí, que é o conceito de gerenciamento de risco que é mais falado no mundo do trading, que é o conceito de risco-retorno das operações. O que é isso? Se eu costumo fazer operações em que eu perco meu stop, por exemplo, é perder 0,33, mas o meu ganho é ganhar 3,30, 10 vezes mais, esse risco-retorno aí está de 1 para 10. Tá? Se eu faço operações para ganhar $200 para perder $100, uma operação de 1 para 2 e assim por diante. Tá? Então, eu tenho essa tabelinha aqui, né, que eu fiz para os alunos, né, para a gente discutir esse conceito, que é o seguinte: pô, se eu faço repetidas operações várias vezes, né, no mês, na semana, no mês, no ano, qual tem que ser minha taxa de acerto se em toda operação eu entrar com um determinado risco-retorno? Isso vai se repetindo, né? De acordo com a lei dos grandes números lá. A lei dos grandes números é o conceito que é o seguinte: e se uma moeda, o exemplo da moeda é o mais clássico, né? Se eu jogo uma moeda para cima diversas vezes, na média, depois de várias repetições, depois de muitas e muitas repetições, na média, vai sair cara 50% das vezes e vai sair coroa 50% das vezes. Olha aqui, ó, esse gráfico aqui é um estudo que fizeram de jogar a moeda para cima 50 vezes, tá? E a porcentagem, né, que está de 1 a 100%, meio é 50%, a porcentagem de vezes que saiu cara. Então jogou a primeira vez, saiu cara. Então é 1 sobre 1. Dá 100% das vezes saiu cara. Opa, jogou a segunda vez, saiu coroa. Então é uma vez cara dividido por 2, 50%, 0,5. Opa, saiu cara de novo, 0,75. E esse número vai tendendo aqui ao meio. Opa, ficou dando mais coroa. Aí fizeram esse teste com com 10 mil repetições de jogar cara ou coroa, né? Então, ela vai tendendo a média, beleza? Aqui é uma moeda não viciada. E como é que a gente pode trazer isso para o trade? A nossa média de, de ganhos, né, vai estar totalmente atrelada à nossa taxa de acerto, nossa média de ganho financeiro, vai estar atrelada à nossa média, a nossa taxa de acerto ponderado pelo risco-retorno das nossas operações. Como assim? Vamos pegar essa planilha aqui para a gente ver, tá? Ó, aqui eu fiz uma simulação, tá? Se toda vez que eu for operar, eu aceito perder 100, mas ganhar 100, tá de 1 para 1. E aqui não está considerando custos, tá bom? Só o resultado bruto ali. Então eu preciso acertar metade das operações para fechar no 0 a 0. Aqui é a taxa de sucesso para break-even, tá? Para break-even, que é fechar no 0 a 0. Beleza? Se a cada operação eu aceito perder $33, mas toda vez que eu sair no ganho, eu vou sair com $150, é uma taxa de retorno de 2 para 9. Então, se eu acertar 18% das operações, eu saio no 0 a 0. E assim sucessivamente. Se eu aceitar perder $10 por operação, mas eu sair com 25, né, tá 2 para 5. Você precisa acertar um terço das operações, praticamente, 29%, para sair no 0 a 0. Então, tudo que você acertar acima de 30%, é lucro no bolso. Beleza? É lucro no bolso. Só que tem uma coisa aqui, principalmente para quem está no intraday. No intraday, não é todo dia, não é sempre que você acha operações com risco-retorno de 1 para 2. Não é sempre que você acha operações com risco-retorno de 1 para 3. Geralmente você vai achar ali 1 para 1,5. Beleza? Para quem é muito do giro, 1,25. Tem gente que diz que trabalha com risco retorno negativo. Pô, perde 1 e aceita ganhar 0,75, por exemplo. Perde 1 e aceita ganhar 0,50, por exemplo. Um exemplo aqui de dólar futuro. Stop de 4 pontos, R$ 40 para ganhar 3 pontos.
né? Que é esse daqui, de 4 para 3, tá certo? E aí, ó, repare que se você, se você aumentar muito o seu risco e diminuir muito o seu retorno, você tem que acertar bastante operações, tá? Para perder aqui, vamos supor, dólar futuro, perder 50 e ganhar 20, 5 para 2, que o pessoal do scalping faz isso muito, tem que acertar 70% das operações para você sair lucrativo. Ou seja, você tem que acertar muito, tá? Você tem que acertar muito. Beleza? Tem vários outros tópicos para a gente falar aqui de gerenciamento de risco, mas para a gente fechar aqui o risco retorno das operações, onde que eu gosto de trabalhar? Cara, day trade, giro, aqui tá bom, tá? 1 para 1,25, cara, no máximo no giro. Swing trade, cara, aí no swing trade você vai procurar 1 para 3, 1 para 2 dá para achar no day trade também, tá? Principalmente com dias de movimentos fortes ou voltas de movimentos que foram por uma queda muito forte no dia anterior. Pô, no dia seguinte, se pintar uma reversão, dá para pegar 1 para 2, 1 para 3 no day trade. Para swing trade, cara, procura 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, tá? Que aí você nem precisa acertar tanto. Se você fizer operações só 1 para 4 de risco retorno, a cada 5 operações, você acertando uma, você está no 0 a 0. Pô, se de 5 operações você acertar 2, você já está uma operação para frente, né? Você já está 4 para frente já, né? Já tá uma operação inteira para frente. Tem vários outros conceitos que a gente pode discutir aqui, que a gente discute na mentoria também, na mentoria completa. Por exemplo, o fator de lucro, né? O fator de lucro é importante, né? Sempre acima de 2, né? O fator de lucro é o seguinte, tem a lógica muito parecida. Fala rapidinho aqui. Muito parecida com o risco retorno das operações, tá? É a soma de tudo que você ganha dividido pela soma de tudo que você perde. Então vamos supor que no mês, todas as operações que você ganhou, chutar números redondos, apenas 10 mil reais. Aí todas que você perdeu 8 mil reais. Tá? Você teve o lucro de 2 mil, certo? Mas qual foi o seu fator de lucro? Foi retorno dividido pelo risco. Foi 1,25. Mas isso a gente discute em outro vídeo melhor, né? O ideal é esse número sempre ser 2. Não, mas isso é um tema para outro vídeo. O fator de lucro, né, o drawdown máximo, tem várias outras coisas de gerenciamento de risco para a gente discutir, tá? Então, ó, deixei para o final do vídeo explicar como que você pode ganhar essas planilhas, receber essas planilhas. Faz o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta das nossas corretoras parceiras, a XNET nesse caso. Tá? Você vai abrir sua conta, vai mandar a quantia mínima que precisa para operar lá, que são 10 dólares, tá? Você vai fazer uma operação com lote mínimo só para validar a conta e você vai mandar para o nosso suporte, que o número está aqui na descrição do vídeo também. O número da sua conta, o e-mail cadastrado na corretora e um print ali da sua operação, pode ser do histórico, pode ser do gráfico, para provar que você fez essa operação e aí a gente vai mandar para vocês, tá? Tanto essa planilha do risco retorno, quanto essa planilha das equivalências do lote e das amplitudes que a gente mediu. Beleza? Então, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente até agora. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para receber novos vídeos. Assistam os outros vídeos dessa série, que tá bem legal. Preparo um conteúdo bem bacana para vocês. E quem tiver mais interesse em se aprofundar, passar o dia com a gente operando ali na nossa comunidade do Discord, com os alunos, tem aula de dúvida, tem sala ao vivo, tem um monte de coisa, será muito bem-vindo. Manda uma mensagem aqui para o nosso suporte que te explica as condições. Beleza? Então é isso, senhores. Juízo para quem fica. E fui.